Boa noite, boa tarde, bom dia pessoal, aqui é o professor Anderson de Geografia. Então, como eu prometi, eu fiz um vídeo aqui para quem perdeu a nossa aula desta semana, as civilizações contemporâneas. Essa aula, ela fala um pouco sobre a questão das civilizações contemporâneas, ou seja, são as civilizações do mundo moderno. Esse é o mapa das grandes civilizações do mundo moderno, baseadas a partir do livro e da teoria do escritor americano Samuel Huntington, que ele defende que o mundo hoje ele está separado em grandes civilizações. Porque, como vocês lembram, nas aulas passadas a gente passou um pouco pelos assuntos que a gente falou sobre a civilização, perdão, a civilização não, da separação do mundo entre leste e oeste, né? Quando o mundo estava separado politicamente, ideologicamente, né? Então, a ideologia do capitalismo e o comunismo, né? Então, isso separava o mundo em dois grandes blocos. Teve depois uma aula sobre o norte e sul, que seria ricos e pobres. E já essa teoria, ele fala que hoje em dia os conflitos não são mais questões tão ideológicas como foi durante a Guerra Fria, né? De capitalistas como comunistas. Ele também não concorda tanto com a teoria de que os conflitos no mundo sejam gerados somente entre ricos e pobres, mas ele fala que daqui por diante, por alguns anos, na verdade, os grandes conflitos eles vão ser gerados por uma questão cultural, por uma questão de diferenças culturais, né? E aí ele dá como exemplo, por exemplo, os atentados terroristas contra o mundo ocidental, ah, o movimento budista do Nepal que quer se separar da China porque não se identifica com não se identifica com a cultura chinesa. Então, porque você tem aqui, por exemplo, a civilização budista que está dentro do território chinês. Então, eles não se identificam, né? Isso gera um conflito. Então, você imagina, né? Você teve situações onde você tinha lá aqueles monges budistas, né, conhecidos como caras pacíficos, né, fazendo protestos muito violentos lá na China, né? Então, essas aqui são as grandes civilizações. Seria, no caso, a civilização cínica, ocidental, hindu, ortodoxa, latino-americana, islâmica, budista, africana e japonesa. Eu vou falar de cada uma para vocês. Primeiramente, a civilização cínica. Esse mapa aqui que vocês estão vendo é o mapa da China, tá? Praticamente inspirada na religião budista, também da filosofia, o confucionismo, né? Que é um pensamento filosófico, um estilo de vida. A sociedade ocidental, que é essa daqui em azul escuro, representada pela presença da política de criação greco-romana, né? O, a República de Roma e a democracia grega, o cristianismo e a religião judaica, tá? Então essas seriam as características da civilização ocidental. Lembrando que ela não está só nos Estados Unidos. Então seria toda essa área aqui, tá? Mais esse pedaço aqui, que no caso é a Oceania. É caracterizado por essas culturas, essas formas políticas e também por serem ah, regiões de alto desenvolvimento de uma sociedade onde tem uma qualidade de vida. Então isso interfere também numa no estilo de vida deles, na forma de pensar. E aí, esse aqui é um movimento, o SPQR, ele é um movimento que ele defende que esses valores eles devem ser defendidos. Então, eles dizem que a sociedade judaica, cristã, democrática e republicana tem que se defender contra o multiculturalismo, tá? Que é um outro pensamento que eu vou falar com vocês mais para frente, mas que seria, no caso, um pensamento que diz que
todas as culturas podem viver pacificamente. E eles falam que não, que o Ocidente tem que se defender e não se misturar com outras culturas, tá? Aqui no caso o hinduísmo, tá? No caso o hinduísmo, ele está presente aqui na Índia, ok? A civilização latino-americana, na qual nós pertencemos, né? Na qual nós fazemos parte, caracterizada por uma sociedade muito parecida, até o Samuel Huntington ele admite que é uma sociedade muito parecida com a civilização ocidental. Quando eu pergunto para muitos alunos, eu falo para eles, eu mostro aquele mapa e eu pergunto qual que eles fazem parte. Se eles não olharem no mapa que tem, se não tiver opção latino-americana, se eu não mostrar, eles já falam, nós somos ocidentais. E na verdade muitos se identificam assim, mas na verdade tem a diferença da questão econômica, tem a diferença da questão de desenvolvimento. Então, por exemplo, quem está dentro desses países mais desenvolvidos, ocidentais, eles não querem a presença de latino-americanos. Então, porque eles consideram diferentes, né? E aí, por causa dessa diferença econômica, né? Tem algumas outras diferenças, mas tem muito mais semelhanças do que diferenças. A maior diferença mesmo é econômica. Então, por conta dessa diferença econômica, eles não se consideram fazer parte do mesmo grupo. O grupo dos ortodoxos, que fica presente aqui na região da Rússia, né? Representada pela Igreja Católica Ortodoxa, uma divisão que foi feita lá atrás, há muitos séculos atrás, na Igreja Católica, né? Então, para quem acha que existe somente uma Igreja Católica, na verdade existe a Igreja Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa, que no passado era uma só. E eles têm o seu próprio Papa, tá? Que é esse carinha aqui. Eles têm até o próprio Papa deles e eles são considerados uma igreja católica também, tá bom? A civilização japonesa, segundo Samuel Huntington, na verdade eles são um pequeno território, né? Vocês viram lá no mapa, o Japão, no caso, por exemplo, é só essa manchinha rosa, né? Estão vendo aqui? Só essa manchinha rosa, mas eles se consideram uma civilização à parte porque de todas as outras ao redor deles, eles não se identificam. E eles também têm essa questão de não se considerarem, eles não se consideram parecidos com os outros, e eles também têm uma, uma identidade cultural muito antiga, né, própria deles, com uma linguagem própria, com uma forma de escrever própria, e tudo, eles tentam defender muito a cultura deles, tá? Então o que que acontece? Eles têm essa questão do choque de civilizações também, eles não aceitam muito outras culturas, tá? A civilização budista, ok? Como eu falei para vocês, um exemplo de civilização budista é o Nepal, tá? Que não aceita a presença e o domínio chinês, porque eles não se consideram chineses, tá? Eles se encontram então nessa mancha amarela aqui, tá? Que eu mostrei para vocês. Tem aqui essa outra parte aqui em cima, eles não estão concentrados numa área só, mas eles é uma cultura que ela influenciou muitas culturas. Ela se espalhou pelo mundo e assim, junto com o islamismo e o cristianismo, considerada religiões globais. São três religiões globais, né? O budismo, o cristianismo e o islamismo. A civilização a civilização islâmica, né? É uma civilização também monoteísta, né? Crê em um Deus único, assim como o cristianismo. É a religião que hoje mais cresce no mundo, tá? Ela é hoje a segunda maior religião do mundo em número de pessoas, então vocês percebam que hoje 24% da população mundial se considera muçulmana. O quarto país mais populoso do mundo, ele é inteiro praticamente muçulmano, tá? E
tem uma perspectiva de que ele possa se tornar a religião mais praticada no mundo daqui a algum tempo, por causa da questão dos cristãos que estão diminuindo e o número de muçulmanos tem aumentado, tá? Essas são as religiões do mundo, ok? Essas manchas, elas batem praticamente quase igual com aquele outro mapa, né? Então, para vocês verem como que a religião ela é muito importante para a questão de classificação tem muita influência na classificação por civilizações, ok? Ah, e por último, a civilização africana, tá? Lembrando que a África, ela é considerada civilização africana, essa parte de baixo aqui. Essa parte do norte da África, ela se enquadra dentro da civilização islâmica, tá? Essa aqui é a parte que eu falei para vocês, onde tem o quarto maior território do mundo, que tem muitos islâmicos, e é a maior região com número de islâmicos do mundo, tá bom? Pessoal, esse vídeo aqui é só isso mesmo. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus.